Olá pessoal do canal Verdade das Escrituras, como é que vocês estão? Tudo bem? Que a paz do nosso Pai esteja com vocês. Bom, gente, eu já fiz algum vídeo, ou dois, ou não sei, falando a respeito de que, trazendo a diferença, né, entre a igreja institucional, quando está escrito igreja na Bíblia, não quer dizer que é um prédio, que é um lugar construído para que as pessoas entrem e aí fiquem se reunindo, mas que quer dizer pessoas, né? A igreja são pessoas. E hoje eu quero ir um pouco mais além. Por quê? Nós que já fomos da religião cristã, tanto católico quanto evangélico, nós aprendemos, nós temos aí dentro da nossa mente ainda que igreja é um templo. É como se fosse sinônimo, né? O templo de pedra é a igreja. Nós sempre dizemos, vamos à igreja. Para onde você vai? Vou para a igreja. Porque isso foi colocado na nossa mente. Foi, de certa forma, nós fomos sempre ensinados, induzidos a ver dessa maneira, a pensar dessa maneira. É só enxergar isso. Mas, o que na prática é a verdade é que o que era para, na teoria, só existe uma igreja. Mas na prática existem duas. A verdade é essa. Para nós que já fomos ensinados assim, que vivemos nesses lugares, né? Porque o fato mesmo é que existe uma. Mas as denominações fazem com que exista milhares, talvez milhões. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Olha só, a igreja que existe é aquela que o Salvador é o cabeça. E as pessoas dessa igreja são o corpo. E que igreja é essa? É aquela igreja celestial. É a igreja que será reunida quando ele vier buscar essas pessoas. Então, ele é o cabeça e as pessoas são a igreja. Porém, quando nós vamos pela ótica de que das pessoas, né, que foram criadas ou ensinadas pelo sistema religioso, que a igreja é o prédio, é a denominação, então existe milhares de igrejas. Agora, na visão de quem ainda é evangélico ou católico, de quem ainda é cristão, né, o religioso cristão, ele pode dizer que não, mas na prática existem duas igrejas. Por quê? Porque para ele existe a igreja terrena, que é a instituição, e existe a igreja de Cristo. Esse é o linguajar. Né? Aí, se você pergunta para ele, todo mundo que está na igreja institucional, nas instituições, nas denominações, fazem parte da igreja de Cristo? Não, é óbvio que não. Eles sabem que não, eles dizem que não. Mas, a religião, os donos da religião, os líderes religiosos, limitaram o Criador, Deus, o nosso Salvador, Jesus, a religião. Ou seja, é como se o Salvador disse que ele é a porta e que ele é o caminho. Mas só que a igreja coloca, a igreja institucional, os líderes religiosos colocam ele como um caminho, mas que a denominação dele como sendo a porta, como se fosse a porta que nós tivéssemos que entrar para
está no caminho. Está escrito que só um mediador entre Deus e o homem, Salvador, Cristo Jesus, homem. Mas a igreja, a instituição terrena, quer se colocar aí, quer se encaixar junto aí com o Salvador, como sendo ela a ligação entre Deus e os homens. Diante desse fato, as pessoas podem negar, mas é visível, é notório para todos nós que um dia vivemos, tivemos convívio com a religião, e para as pessoas que ainda vivem, que ainda frequentam cultos religiosos, que ainda frequentam algum tipo de denominação religiosa, pense. Você diz, em certos momentos, que existe uma igreja. Em determinados momentos, determinados momentos de um culto, o seu pastor, o padre, o seu líder religioso, ele te induz a ver que existe apenas uma igreja celestial, espiritual, onde o Salvador é o cabeça. Mas em outros momentos, ele te mostra que existe a instituição e que essa instituição foi iniciada pelo Salvador. O que não existe respaldo algum nas Escrituras. Você pode pegar a sua Bíblia e procurar onde que ele instituiu tudo isso que nós vemos aí dentro do sistema religioso, dentro do que nós conhecemos, entendemos por denominações religiosas. Ele não fez nada disso, ele não criou nada disso. Então, eu quero que você tenha isso em mente, e o meu intuito aqui é colocar você para pensar, fazer com que você veja que a Bíblia, em todo momento, ou em muitos momentos, na maioria deles, nos faz ver a palavra igreja como sendo o ser humano. Em outros momentos, como sendo a instituição, como sendo a igreja celestial, a reunião que será feita pelo Salvador, quando ele vier buscar a igreja dele, a noiva dele, a noiva do Cordeiro, para a ceia, para as bodas do Cordeiro. Quando ele vier levar as pessoas que ele disse que foi preparar morada. Não é assim? Então, quando houver essa reunião, aí estará a igreja única do Salvador, onde ele é o cabeça e as pessoas o corpo. Fora disso, meu irmão, minha irmã, pense, não existe outra igreja, não existe outra instituição. Nós vemos textos, por exemplo, olha aqui, Filipenses 3, 6. Paulo falando assim, né? Paulo falando que ele foi religioso, que ele foi judeu, que ele foi, quer dizer, ele foi, aqui no 3:5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fariseu. Ou seja, aí, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Que igreja? Ele sai correndo atrás de templo? Não, atrás das pessoas. Né? Ele perseguia as pessoas. Que pessoas? As pessoas que na visão dele mesmo
faziam parte da igreja celestial. Então, quando você tem isso, quando você vê isso, as pessoas sendo chamadas igreja, a reunião, ou um certo grupo de pessoas sendo chamado igreja aqui na Bíblia, está se referindo a pessoas que obedecem ao Salvador. Então, dentro do que Paulo, nessa época aqui, entendia, essas pessoas faziam parte da igreja celestial por obedecerem o Messias. Então, em outras situações, você ainda vai ver, por exemplo, em Efésios, no capítulo 5, dizendo que Cristo é o cabeça da igreja. Mas de que igreja? Do templo? Das pessoas? Da igreja celestial? Ok. E a igreja celestial vai ter templo ou pessoas? Então, não tape os seus olhos, não feche os seus olhos para entender, para ver, para enxergar que a igreja que existe é a igreja celestial, é a igreja do Salvador, é a igreja daquele que morreu pelas pessoas, e não por um prédio, não por uma instituição, não por uma religião. E quando você pensa, quando você é induzido, quando você é levado a achar que a igreja do Salvador é criado apenas por instituições, você está diminuindo, minimizando o sacrifício dele, a dor dele, a morte dele, o sofrimento dele. Você está trazendo para um patamar muito inferior, onde apenas as pessoas que fazem parte da sua religião teriam a oportunidade de estar na igreja celestial, na verdadeira igreja. Porque se as pessoas não nasceram no seu país, que é cristão, e aí depois de ter nascido num país cristão, encontrar a sua religião cristã, e para uns vai mais além, tem que ser a sua denominação. Ou seja, se a pessoa nasceu no Japão, na Coreia, na Rússia, no Afeganistão, ela não vai ter a oportunidade, ou vai ser muito difícil que ela tenha a oportunidade de ser cristão, né, de ter a sua religião, de frequentar a sua denominação. Quer dizer, o Criador fez acepção de pessoas. Ele, quando diz que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele estava mentindo. Porque as pessoas não podem chegar à sua religião, né? Na verdade, ele deu o Filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, não é esse mesmo personagem conhecido dentro das religiões que requer que as pessoas estejam presas, ligadas a uma religião, para que possam alcançar a salvação. Não. O que ele disse foi: ame ao Pai e ame ao próximo. Isso resume a lei e os profetas. Então, esqueça a instituição. Você não precisa dela. O que você precisa é crer no Salvador. É saber que Ele morreu por você. Viva a sua vida. Ame ao Pai e ame ao próximo. A religião não pode fazer nada por você. A igreja institucional não pode fazer nada por você. O único que pode fazer
é o verdadeiro cabeça da única e verdadeira igreja, o Salvador. Aliás, ele já fez. Creia, saiba que a parte dele já está feita. O que cabe a você agora é obedecê-lo. Ame ao Pai e ame ao próximo. Como? Em espírito e em verdade. No seu entendimento, no seu intelecto, no seu raciocínio, como Paulo disse, dê um culto racional, inteligente. Não de inteligência humana, mas de raciocínio e não de físico. Não um culto físico. Bom, é um assunto um pouco difícil, né, de detalhar, de explicar. Eu peço que vocês, se ficou complicado, se ficou difícil, assistam o vídeo mais uma vez. O que eu quero que as pessoas entendam é isso, que uns dizem que a religião diz, né, que existe a igreja terrena e da igreja terrena vai sair a igreja celestial. Não. Existe a igreja do Salvador, a igreja celestial que quando chegar a hora ele buscará. Não importa onde as pessoas estão, em que parte do mundo, em que país, em que religião, nem em que denominação. Mas as pessoas que obedeceram, que amaram o seu próximo, como está detalhado aí em Mateus, creio que no capítulo 25, como está escrito aí, que devemos amar o nosso próximo, que quem amou o próximo, quem deu de comer ao próximo, quem deu uma roupa para o próximo, quem deu água para o próximo, deu a ele. Então, eu creio que é dessa maneira que nós devemos proceder, sabendo que nós fazemos parte da igreja celestial, nós que obedecemos a ele, e não as pessoas que obedecem um líder religioso. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Espero ter podido explicar, ter ajudado a esclarecer mais esse ponto. Gente, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Se inscreva no canal, curta a nossa página no Facebook, siga-nos no Twitter. E eu tenho também agora um novo canal, que eu vou deixar o link aí. E se vocês assistirem o vídeo aí e gostarem, eu peço que vocês, por favor, se inscrevam também nessa página, porque é muito importante para mim, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.